Fala aí, pessoal. Nesse vídeo aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho da minha visão sobre vender para grandes empresas, né? Então, hoje eu tenho uma empresa, a Content Lead, que a gente vende para empresas B2B, ou seja, são empresas que vendem para outras empresas. Essa é a nossa principal segmentação que a gente tem ali de perfil de cliente ideal. E dentro da minha base hoje, a gente está focando bastante em empresas com faturamento entre 5 a 50 milhões, ou seja, pequenas e médias empresas. Porém, a gente tem clientes aí com faturamento de 2 milhões ano e a gente tem clientes com faturamento de 70 bilhões ano. Então, são duas naturezas ali, perfis de clientes bem distintos. E muitas vezes a gente quer vender para grandes empresas, né? Se a gente tem ali a nosso negócio de serviço, a gente quer conquistar clientes cada vez maiores, porque potencialmente esses clientes eles podem pagar mais pelo nosso serviço também. E nesse vídeo aqui eu queria trazer para vocês um pouco da minha visão sobre como é muitas vezes vender para grandes empresas, para que você talvez consiga pegar algum desses insights e aplicar aí no teu negócio. E antes até de eu começar, né, eu queria deixar claro que se a gente pegar, acho que pelo IBGE ou essas classificações mais tradicionais, uma pequena empresa é uma empresa que fatura aí até seus 5 milhões de reais ano, que é ali o limite do Simples Nacional, né, 4,8 milhões. Médias empresas são empresas aí que faturam de 5 milhões a 300 milhões, se eu não me engano, ano, e grandes empresas são empresas aí com faturamento acima de 300 milhões. Então esse meio aí, né, esse médias empresas, ele acaba sendo mais amplo, mas essa visão aqui que eu vou passar para vocês, ela vale aí para clientes e para empresas que faturam acima de 50 milhões ano, provavelmente, tá? E aí o primeiro ponto que a gente tem que entender é que quando você vai vender para um cliente que é uma empresa de um porte um pouco maior, reputação ela acaba sendo muito importante. Quanto maior a empresa, mais importante esse aspecto reputação ele passa a ser. E reputação você só vai ganhar com experiência. Por isso que até tem um vídeo meu que é o maior hack de carreira que existe. Eu acho que esse é o título do vídeo que eu coloquei aqui no YouTube. Que eu falo da importância de você aproveitar o tempo que você está trabalhando para os outros. Né? Muitas vezes você vai abrir a tua empresa do zero, você não vai ter reputação de fato, né, construída com a sua empresa. A sua reputação muitas vezes é você mesmo. E aí conta muito as suas experiências passadas, né? Então, quando a gente abriu lá a Content Lead, eu sou um cara que eu já trabalhei em banco e eu já trabalhei em consultoria boutique e já trabalhei numa empresa que atendia grandes empresas, né? Então, trabalhei em projetos para Banco Itaú, Banco BV, trabalhei em projetos para grandes empresas de logística também, numa consultoria boutique que eu já tive atuação ali no passado. Meu sócio, ele trabalhou em uma consultoria grande ali na Elo Group, que é uma consultoria que, cara, só pega projeto de enterprise. E muitas vezes, né, essa nossa experiência passada, por mais que ela não tenha sido exercida na nossa empresa atual, ela acaba trazendo uma reputação para a nossa própria empresa, principalmente quando a gente está começando. E à medida que você vai pegando projetos, tendo experiência com a sua empresa, você vai empilhando essa reputação. Então, sem reputação construída, seja a sua reputação construída na pessoa física, ou seja a sua reputação construída na pessoa jurídica, é muito difícil você vender aí para uma grande empresa. E aí outra forma de você construir reputação muitas vezes é produzindo conteúdo. O conteúdo, ele muitas vezes funciona como uma alavanca de construção de reputação. Por isso que a gente vende produção de conteúdo para executivos no LinkedIn. Inclusive, um dos aspectos transformacionais da nossa oferta lá na empresa é justamente a autoridade que a gente vai construir para esse executivo, esse diretor ou esse grupo de executivos ali dentro da empresa no mercado, né? Além da geração de demanda, geração de lead e esses aspectos mais relacionados à performance. Então esse é o primeiro ponto. Ter uma boa reputação construída é essencial. E aí vem um ponto que eu acho ele até um pouco polêmico, mas pelo menos na minha cabeça ele faz muito sentido. Quando você está vendendo para empresa pequena, empresa que fatura ali até 10 milhões, você está vendendo para o dono. Você está vendendo muitas vezes para o fundador, para alguém que é um dos sócios ali. E para essa pessoa, o resultado que você vai gerar é a única coisa que importa. Então, você precisa colocar resultado
muito forte ali na sua oferta, no seu pitch, no seu site. E não é que para grandes empresas o resultado ele não seja importante, cara. O resultado é muito importante, né? O resultado do seu trabalho. Carrão ali passando, hein? Mas, enfim, voltando aqui. O resultado do seu trabalho, ele é muito importante, mas existe um outro aspecto que é a redução de risco associada a contratar você. Então, quanto maior a empresa que você está vendendo, muitas vezes você vai vender para um diretor, que não necessariamente é sócio. Você vai vender para um gerente, muitas vezes. E esse cara, ele pensa assim no resultado da empresa, mas ele pensa muito mais na carreira dele, no cargo dele, na promoção dele. Então você tem que aprender, muitas vezes, a jogar com esse egoísmo das pessoas ali dentro da empresa, para você mostrar que não só você gera um bom resultado, mas que você vai ser um ativo importante para o cargo dele, para a promoção que ele quer conseguir, para o que ele quer construir ali dentro da empresa, né? Então, o resultado sim, ele é importante, mas você mostrar como que você consegue reduzir o risco, às vezes, dele tomar uma decisão errada te contratando, e como você consegue ajudar ele a construir um caminho ali para o que ele quer, seja uma promoção, seja, enfim, um destaque maior ali na área dele, isso também acaba sendo muito importante para você vender ali para grandes empresas. E aí, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com esse egoísmo, né? É uma palavra ruim, mas meio que é isso, das pessoas, muitas vezes ali dentro de uma empresa. E aí, uma vez que você está dentro de grandes empresas, né, você vende ali projetos, normalmente você nunca vai ter uma pessoa só que você vai se relacionar, você vai ter múltiplas pessoas, né, a gente fala ali os múltiplos stakeholders dentro dessa empresa de grande porte. E você vai ter basicamente 3 tipos de pessoas dentro dessas empresas. A gente vai ter pessoas que elas são favoráveis ao seu trabalho e ao fato de você estar ali dentro, né, naquele projeto específico, naquela entregável, naquele serviço que você está desenvolvendo para eles. Você vai ter pessoas que são contra você estar ali. E aí os motivos podem ser, cara, diversos, as pessoas ser contra você. Talvez você esteja fazendo um trabalho que seria trabalho dela e que ela não teve espaço para fazer e se destacar dentro da empresa. Então você está pegando uma chance ali de uma potencial promoção dessa pessoa. Talvez essa pessoa ela queria contratar um outro fornecedor por algum motivo que, cara, não sabemos, mas o decisor final ali, o gestor da área, escolheu contratar você, e aí essa pessoa ela acaba sendo um blocker dentro do projeto. Enfim, existem uma série de motivos para uma pessoa, né, dentro de uma empresa estar contra a sua presença, de certa forma, e tem pessoas que elas são neutras ao projeto, mas que de alguma forma elas têm participação ativa ali. E às vezes eu vejo muitas pessoas querendo trazer esse cara que é o contra para perto. E isso é um trabalho muito difícil de ser feito. Muitas vezes é muito mais fácil você trazer os neutros para perto de você e fazer essas pessoas serem promotoras do seu trabalho ali dentro dessa empresa e muitas vezes facilitadoras, né, de um processo que você vai precisar fazer ali para executar o seu trabalho. Por exemplo, conseguir alguma informação específica, conseguir uma base de dados, às vezes, conseguir um relatório para que você consiga executar o trabalho bem, do que, cara, você gastar esforço e energia do seu time em trazer essa pessoa do contra para perto, né? Então é muito mais inteligente, às vezes, você isolar o detrator do que você tentar se aproximar dele. É você trazer as pessoas neutras para perto. É outro aspecto, aí não diria nem mais de venda, mas de manutenção e retenção de projetos com grandes empresas, né? Então, basicamente são esses pontos que eu queria trazer para vocês. Muito importante construir reputação, muito importante não só gerar resultado, mas reduzir risco para a pessoa que está te contratando e gerar resultado para a pessoa que está te contratando, não só para a empresa que é o seu cliente. E também, né, você isolar os detratores ali ao longo do tempo de projeto que você vai ter com essa empresa. Não é um vídeo, digamos assim, politicamente correto, eu diria, mas é um vídeo a trazer para vocês a realidade. E se você quiser vender para grandes empresas aí, sendo um prestador de serviço, naturalmente você vai ter que lidar com uma dessas situações que eu abordei por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez aqui,
no freestyle para vocês. Se vocês gostaram, deixa um comentário com a sua opinião, alguma outra temática que vocês querem que eu traga aqui no canal também. E é isso. Tamo junto.